Meus amigos, a dica de agora é sobre vínculo de emprego, sobre requisitos do vínculo de emprego que estão no artigo 3º da CLT. Estou olhando um determinado trabalhador. Como é que eu sei se ele é empregado ou se ele não é empregado? Se ele é, por exemplo, um autônomo? Qual que seria essa grande diferença entre um empregado e um autônomo? Vejam, eu sei que aquele determinado trabalhador é um empregado porque eu consigo vislumbrar no dia a dia do trabalho dele a presença dos requisitos que nós vamos estudar agora e que estão no artigo 3º da CLT. Vejam que para ser considerado empregado, para ter o reconhecimento do vínculo de emprego, esse trabalhador deve atuar com pessoalidade. Pessoalidade é o primeiro requisito do vínculo que nós temos aqui. Ou seja, vou anotar aqui que o vínculo é intuito personae. O que significa dizer que o vínculo ele é formado em decorrência de qualidades inerentes àquela pessoa. O vínculo é formado com aquela específica pessoa para que ela trabalhe, para que ela desenvolva a sua atividade. Ela provavelmente foi escolhida por qualidades inerentes a ela, pelo currículo dela, pela experiência dela, por ter gostado daquela pessoa. Logo, eu quero que o trabalho seja desenvolvido por ela, com pessoalidade, sem possibilidade de substituição. Isso aqui é uma grande diferença quando nós pensamos, por exemplo, numa prestação de serviços. Eu contratei uma empresa que vai prestar serviços de limpeza. O que você quer? Você quer a limpeza ou a limpeza realizada por determinada pessoa? A limpeza. Porque quando você tem um contrato de prestação de serviços, o que te interessa é o serviço e não quem está prestando os serviços. Só que quando você contrata um empregado, você quer, óbvio, o resultado, a atividade, mas a atividade realizada por aquela determinada pessoa que por você foi contratada. É por isso que nós falamos em pessoalidade no reconhecimento do vínculo de emprego. Só que nós também falamos no segundo requisito aqui, que é a habitualidade. A habitualidade também é um requisito do vínculo de emprego. Vejam que o empregado ele tem uma determinada rotina. Ele trabalha hoje, daqui a pouco ele volta, trabalha novamente, mas numa rotina. Eu tenho uma repetição. Eu sei quando ele vai voltar. Vejam que a habitualidade é chamada pelo artigo 3º de não eventualidade também. Então, a habitualidade ou não eventualidade é essa expectativa de retorno, essa ideia de rotina. Eu sei quando ele volta para trabalhar. O trabalho dele não é eventual. O trabalho eventual é aquele uma vez aqui, outra ali, outra perdida aqui. Isso é o trabalho eventual. O empregado tem um trabalho não eventual, habitual. Só que olha o cuidado, ele não precisa ser diário. O trabalho do empregado não precisa ser diário para ser considerado habitual. Se eu que trabalho em faculdade, sou professor de faculdade, vou à faculdade 2 vezes por semana, segunda e quarta, por exemplo, eu tenho habitualidade? Sim. Vejam que eu não trabalho todos os dias naquela faculdade, eu trabalho segunda e quarta. Mas o meu trabalho é habitual, por quê? Se você perguntar quando que Bruno está na faculdade, vai todo mundo falar, segunda e quarta. Terminei quarta-feira o meu trabalho. Quando é que você volta, Bruno? Segunda. E depois? Quarta. Segunda. Quarta. Todo mundo sabe essa rotina. Isso que qualifica o trabalho como habitual. Claro que praticamente nós trabalhamos todos os dias. O brasileiro ele acaba trabalhando todos os dias. O trabalho do brasileiro acaba sendo diário. Mas para a configuração do vínculo de emprego, para ser considerado habitual, não há necessidade de ser diário. Toma cuidado com isso. Uma vez só na semana, para a CLT, já é considerado habitual. Se eu trabalhar para uma determinada empresa uma vez na semana, eu tenho habitualidade. Por quê? Eu trabalho terça-feira. Toda terça-feira. Quando é que o Bruno volta? Terça-feira. Vejam a rotina. O Bruno pode trabalhar uma vez por semana e ser considerado, sim, empregado, já que o trabalho é habitual. Não estou falando de doméstico. Doméstico, o requisito é outro, tanto que eu tenho uma maior repetição durante a semana.
Não estou falando de doméstico, porque o doméstico tem a lei complementar 150 de 2015 específica para ele. Eu estou falando de empregados regidos pela CLT. Eles serão considerados de trabalho habitual com apenas uma vez por semana. Além de pessoalidade, além de habitualidade, qual é o outro requisito do vínculo que nós temos aqui, ó? Onerosidade. Onerosidade, galera, recebimento de quantia, recebimento de salário. A onerosidade, ela é presumida. Presume-se que o trabalhador atua, labora para receber quantia. Essa onerosidade aqui, ou a ausência de onerosidade, é que vai diferenciar o empregado do voluntário. Veja que a grande diferença daquele camarada que se enquadra como voluntário é exatamente a ausência dessa onerosidade. Você coloca na sua cabeça o seguinte: vou fazer o bem a alguém. Vou ser voluntário naquela instituição beneficente. Você vai lá, se apresenta, quero ser voluntário, trabalha o mês todo. Você vai chegar no final do mês e vai pedir o seu salário? Claro que não. Porque você não tem essa expectativa de recebimento de quantia. O empregado, por sua vez, não. O empregado está trabalhando e espera o recebimento do salário dele. Então, essa onerosidade é uma expectativa de recebimento de quantia, que é própria do empregado, que não é própria do voluntário. Empregado trabalha por dinheiro, voluntário não. Voluntário trabalha por qualquer outra coisa, por qualquer outro objetivo, menos recebimento de quantia. Depois, tem o quê? Qual é o próximo requisito? Subordinação jurídica. Subordinação jurídica, que é aquela subordinação que decorre da lei. Eu, empregado, estou subordinado ao meu empregador. A lei diz que eu estou subordinado ao meu empregador na medida que diz que o meu empregador possui poderes. O empregador possui poderes e pela utilização desses poderes, ele me subordina. Vejam o seguinte, eu tenho que seguir regras que foram criadas pelo meu empregador. Ao seguir essas regras, eu estou demonstrando a subordinação. Eu posso ser fiscalizado pelo meu empregador. O meu empregador pode colocar uma câmera ali para fiscalizar se eu estou trabalhando ou se eu fico no Facebook o dia todo. Isso decorre de um poder dele. Ao ser fiscalizado, eu estou sendo subordinado. Eu posso receber penalidades? Posso receber advertência, suspensão, posso ser demitido por justa causa. Isso daqui demonstra também a minha subordinação. Então, eu estou subordinado. O trabalhador que não está subordinado é o autônomo. O autônomo trabalha do jeito que ele quer, no dia que ele quer, no horário que ele quer. Empregado não. Empregado segue horário, segue ali os dias da escala de trabalho dele, segue ordens. E vejam que essa subordinação decorre da lei. É por isso que ela é chamada de subordinação jurídica. Essa subordinação jurídica é a verdadeira subordinação. Ao longo dos anos, falar em subordinação técnica não existe. Subordinação econômica não existe. A subordinação ela é jurídica, decorre da lei. Lei que cria, como eu falei para vocês, os poderes do empregador. Por fim, galera, a alteridade. Vejam que a alteridade está no artigo 2º da CLT. Ou seja, é o requisito do vínculo de emprego que já foge do artigo 3º, a alteridade. A alteridade, galera, é o seguinte, ó, é a assunção dos riscos do empreendimento. A assunção dos riscos do empreendimento pelo empregador. O que significa isso daqui, galera? Quem assume todos os riscos do empreendimento não sou eu, empregado, é o meu empregador. Eu, o empregado, vou trabalhar, vou desenvolver minha atividade, vou receber meu salário, vou cumprir as ordens. A empresa está dando prejuízo, isso não é problema meu, não.
Os clientes não pagaram, isso não é problema meu. Os riscos do empreendimento não são suportados pelo empregado, e sim pelo empregador. O risco do negócio é dele. Se der um lucro fabuloso, estrondoso, ele vai ficar com lucro. Porque nem todas as empresas fazem distribuição de lucros, participação em lucros e resultados. Não, a minoria faz, então o lucro vai ficar para ele. E se der prejuízo, que fique para ele também. Ele, empregador, com ou sem prejuízo, tem que arcar com todas as verbas trabalhistas, tem que honrar com todos os meus direitos trabalhistas. Então, a alteridade é essa ideia de que eu, empregado, não vou suportar os riscos do empreendimento. Galera, esse artigo 3º é extremamente importante dentro do direito do trabalho, principalmente porque, por vezes, o empregado trabalha sem carteira assinada e tem que ir à Justiça do Trabalho para provar que era empregado para ter a carteira assinada. Como é que o empregado faz lá numa ação trabalhista para convencer o juiz que era empregado e para que o juiz determine a anotação da carteira? Através aqui da demonstração de que no dia a dia dele, empregado, estavam presentes todos esses pressupostos. Na petição inicial, na produção das provas, o empregado estará focado em demonstrar que preenchia todos esses requisitos no dia a dia, que o trabalho dele era pessoal, que ele tinha habitualidade, onerosidade, que tinha ali alteridade. Então vejam que ele vai demonstrar a presença desses requisitos, que ele estava subordinado. Se o juiz entender presentes esses pressupostos do artigo 3º, ele reconhece o vínculo, manda anotar a carteira de trabalho e efetuar o pagamento de todas as verbas decorrentes do vínculo de emprego. Tranquilo? Daqui a pouquinho eu volto. Um abraço.